importante para cair em concurso público, tá? Que bom, o sinal tá ótimo, a transmissão tá boa, apesar que aqui tá chovendo bastante, né? E o tempo aqui chove muito, então pode acontecer, de repente, oscilar algum sinal, não tem problema. Qualquer falha a gente remarca nessa live grátis, tá? E LDB é o tema, sem dúvida, de leis educacionais que mais cai em prova, tá? Então é aquilo que você realmente tem que saber muito, né? Porque, pô, vai cair na tua prova, aí o pessoal que vai fazer concurso agora para São João de Meriti, inscrição aberta, concursos aí que estão para abrir, né? Como Macaé, Maricá, Itaboraí, que o prefeito já anunciou inclusive aqui que o concurso vai ser retomado, entre outros, é certo de cair em sua prova a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e obviamente a gente vai falar disso na aula de hoje, tá? O nosso curso Projeto 100, ele é um curso online, tá? Nós temos turmas voltadas para o magistério, nosso curso é um curso referência em aprovação pro magistério, então com certeza muitos que você conhece aí são ou já foram nosso aluno, quer dizer, então com certeza você deve conhecer alguém aí que já estudou conosco ou que já foi aprovado estudando conosco, e estamos promovendo aí a turma voltada para São João de Meriti, tá? Turma aberta aí para São João de Meriti, pessoal que for interessado em estudar conosco, só se manter no grupo, que a gente faz a propaganda por lá, para a gente não perder tempo de aula, né? E obviamente lá eu informo para você com todo amor, carinho, atenção que você merece, sobre como proceder para ingressar em nossas turmas, né? Nas nossas turmas online, voltada para o concurso de magistério São João de Meriti, ok? Beleza? Pois bem, meus amigos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, famosa Lei 93/94 de 1996. Toda aula que eu dou sobre LDB, eu acabo fazendo um recorte temporal, né? Um recorte assim da minha vida como professor. Por quê? Porque eu sou um professor já na área de concurso público e servidor público há mais de 20 anos, na área de concurso público há 31 anos. E assim, eu fui professor antes da LDB e pós-LDB. Então eu peguei a transição do antes, com a famosa estrutura e funcionamento de ensino de primeiro grau, estrutura e funcionamento de ensino de segundo grau, e essa transição para a LDB e, obviamente, as alterações, né, que por força do tempo, do exercício, das mudanças, tivemos aí que avançar, né, vamos falar assim. Então, basicamente, me dá uma nostalgia toda vez que eu dou aula de LDB, porque quando ela foi adotada, foi criada em 96, chamada também de Lei Darcy Ribeiro, ela tem por objetivo o quê? Democratizar a educação, tá? Esse é um fundamento, é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque, claro, né, gente, até 85 nós tivemos aqui no Brasil um regime militar que, embora muitos tentam hoje apagar a história, mas era um regime baseado na repressão, enfim, inúmeras características que nós sabemos. E a Constituição de 88, ela veio exatamente para quê? Com o objetivo de mudar esse estigma de repressão. Então, obviamente, vem com a questão fundamental baseada na democracia, na liberdade, não é? E obviamente todas as leis que vêm pós 88, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que tivemos uma live bacana falando sobre o ECA, quanto a LDB,
obviamente vai vir com esse pensamento, com o pensamento democrático, perfeito? E, consequentemente, ao invés de você ficar lá, que nem um doido, decorando os princípios da educação, pluralidade de concepções pedagógicas, coexistência entre ensino público e privado, ficar lá decorando um por um, meus amigos, é só você se ligar no macete que eu vou te dar e na sensibilidade que você tem que ter. Os princípios da educação são sinônimos de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, grave no teu coração, é sinônimo de liberdade, igualdade e fraternidade, obviamente, é um princípio da educação. E, obviamente, a LDB é uma lei que veio por objetivo de normatizar a educação nacional. Normatizar é definir as normas, as regras da educação nacional. Educação nacional que é dividida em educação básica e ensino superior. Então, muito cuidado, porque se ele falar sobre educação nacional, aí é educação básica e ensino superior. Agora, se ele falar sobre as etapas da educação básica, sim, as etapas da educação básica, aí sim se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora, olha que coisa interessante, ele pode perguntar uma terceira coisa. Que coisa que ele pode perguntar? Sobre exatamente a educação obrigatória. A educação obrigatória, meus queridos, corresponde ao quê? A pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, é importante que nós saibamos, grave bem no seu coração. Por quê? Porque a matrícula, ela é obrigatória aos 4 anos de idade na famosa pré-escola, ok? Então, é importantíssimo que você saiba disso, beleza? Então, quando ele fala sobre educação obrigatória, começa exatamente na pré-escola, ok? Então, pré-escola, fundamental e o ensino médio. Meus amigos, a creche, né? Nós sabemos que a educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola. Creche é para todo ser humaninho de 0 a 3 anos de idade. É importante que você saiba a idade, meu amigo, tá? Pré-escola é para todo ser humaninho de 4 a 5 anos de idade, ok? Então, obviamente, isso faz com que surja um macete, uma dica que eu tenho que falar com vocês. E qual é essa dica que eu tenho para falar para vocês? LDB não tem idade quebrada. Ou seja, LDB não vai falar de meses, tá? A LDB só vai falar de número redondo. Então, as idades correspondem ao quê? Números redondos. 0 a 3 anos, creche. 4 a 5 anos, pré-escola. Não tem, por exemplo, 4 anos e não sei quantos meses, 5 anos e não sei quantos meses. Caiu isso na tua prova, meu amigo? Obviamente você descarta essa alternativa porque ela vai estar errada. Porque você sabe que a LDB ela só vai tratar de números redondos, tá? Beleza? Tranquilo? Tá aí uma super, hiper, mega, ultra dica pra você. Legal? Bom, Anderson, a creche. A creche é de matrícula facultativa. Como assim, professor Anderson, facultativa? Você, como responsável, você coloca o seu filho na creche, caso queira. Olha, Anderson, não quero colocar meu filho na creche, não vou colocar. Ok, é permitido.
Afinal de contas, a matrícula é facultativa. Cuidado para não confundir matrícula com oferta. Muita gente confunde isso, tá? A oferta da creche, ela é obrigatória em razão do quê? Em razão da incumbência, no caso, do município. Como assim, Anderson? É de responsabilidade do município, tá? Ofertar a educação infantil e o ensino fundamental. É de responsabilidade do município, ok? Tá? E de incumbência do município o ensino fundamental e a educação infantil. Então, obviamente, como a creche ela é uma etapa da educação infantil, obviamente é de obrigação do município oferecer a creche. Mas Anderson Dionísio, fala comigo, meu amigo. Eu fui matricular meu filho na creche e a pessoa que estava lá atendendo virou para mim e falou assim: não há vaga. Pode isso? Claro que não, meus amigos. Preste atenção. Brasil, vou te falar uma coisa, é o famoso país do se colar colou. O que é o se colar colou? A pessoa fala uma coisa para você, uma coisa que não está de acordo com a lei, uma coisa que, falou. Se você abaixar a cabeça e for embora, é porque colou, não é? Meus amigos, claro que não existe. É de responsabilidade do município o quê? Oferta da educação infantil e, obviamente, a creche é uma etapa, né, da educação infantil. Então, obviamente, o município ele tem que ofertar a creche. Anderson, se ela falar que não tem vaga, vai ter que remanejar para uma outra creche próximo à sua residência. Mas também não tem vaga ou não tem outra creche, então o município será obrigado a pagar uma creche privada para o seu filho, ok? Beleza? Isso mesmo. É obrigado a pagar uma creche privada para o seu filho. Por quê? Porque é de responsabilidade do município, de incumbência, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, presta bem atenção, porque quando a gente fala isso, a gente imagina o quê? Pré-escola é obrigatória, creche é facultativa. Não, é facultativa a matrícula, ok? É facultativa a matrícula, não é facultativa a responsabilidade do município. Então grave no seu coração, porque isso gera muita confusão na hora da prova, tá? Beleza? Então são coisas que nessa live estamos colocando e pontuando. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Qualquer dúvida você pode ficar à vontade, meu amigo, minha amiga, em abrir o áudio, fazer a sua pergunta ou até mesmo escrever aí no chat. Tem aí o tecladozinho, você escreve aí que eu leio aqui e te respondo com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece, ok? Beleza? Meus amigos, estamos falando sobre níveis. Níveis corresponde a etapas, a níveis, a questão ensino básico, ensino superior, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Isso são etapas, isso são níveis. Cuidado para não confundir com uma outra coisa chamada modalidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meus amigos, tá? Modalidade tem a ver com modo, ou seja, tem a ver com forma, com modo. Então,
Educação de Jovens e Adultos, famoso EJA, é uma modalidade. Educação especial é uma modalidade, tá? Ensino técnico profissionalizante é uma modalidade. Estou falando tudo isso por quê? Porque em questões de prova, o que é colocado lá? Ele coloca para confundir a galera, tipo, ó, o nível ensino de jovens e adultos. Porra, não é nível, é modalidade. Entendeu? A modalidade educação infantil, porra, educação infantil não é modalidade, é nível, ok? Então, não podemos jamais confundir isso, beleza? Professor Anderson, por onde eu estudo para concurso público? Gente, uma das coisas que eu sempre indico para os alunos, tá, é exatamente você fazer provas anteriores. Essa Banquian, tá, que é o concurso de São João de Meriti, é uma banca que eu conheço muito. Inclusive o presidente da banca é meu amigo, tá, trabalhou comigo muitos anos, né, que é o Loyola, professor de matemática e física. Enfim, e organizou Mangaratiba, organizou Nilópolis, organizou outros concursos, municípios menores aí. A prova não é complicada, eu já tenho uma noção do que vai cair em relação a cada disciplina. E eu te indico, meu amigo, poxa, assim, claro, nós temos no nosso curso preparatório, ótimo se você puder estudar, é uma taxa única de R$120. Mas, assim, você estudar por conta própria é fazer prova anterior. Então você vai lá num site gratuito chamado PCI Concursos e você bota lá, provas de magistério 2023-2022. Façam as provas, faça a prova independente da banca. Não pega só prova da IAN, não, tá? Você pega a prova de todas as bancas de magistério que ocorreram, todas as provas de magistério, independente da banca, no Rio de Janeiro, beleza? Agora, provas novas. Não pode ser prova, evite prova de 2020 para lá, tá? Você começa, né, em ordem decrescente. 2023, no caso Saquarema, né, que foi IBAN, né? 2022, 2021 e vai fazendo as provas. Por quê? Porque você vai evidenciar tudo isso que eu estou te falando aqui, que cai e cairá na sua prova. A prova de São João de Meriti não terá surpresa, ok? Não terá surpresa, ok? Então, são situações que eu estou colocando aqui. Bom, o ensino de jovens e adultos. O ensino de jovens e adultos é uma modalidade voltada para quem? Voltada para todos aqueles que não concluíram a educação básica na idade certa. Então, obviamente, tá? O ensino de jovens e adultos vai ter um critério fundamental de classificação, tá? Uma exigência, uma única exigência. E qual é a exigência? Idade. Acima de 15 anos, o ser humaninho pode ser matriculado no ensino fundamental. E acima dos 18 anos, o ser humaninho pode ser matriculado no ensino médio. Ok? Atenção, meus amigos. Preste atenção na live, tá? Tá? Ó. Independente da escolaridade anterior. Então vamos lá. Eu posso matricular um cara no ensino médio sem ele ter concluído o ensino fundamental? Posso matricular um ser humaninho no ensino médio sem ele ter concluído o fundamental? Pode. Eu sei que você pensou que não. Deus me mandou aqui para falar para você que pode. Já ia errar essa questão na prova. Por quê? Porque a classificação ela pode ser feita de várias formas.
ela pode ser feita por idade, ela pode ser feita por transferência, ela pode ser feita por aproveitamento de estudos, beleza? Enfim, não só por rendimento, tá? E no caso específico do EJA, que nós estamos falando, que é o ensino de jovens e adultos, a classificação, a exigência é por idade. Claro, né? Vai colocar o ser humaninho lá no ensino médio sem ter o fundamental. Pode. Aí você vem da seguinte pergunta, né? Mas Anderson, como é que esse cara que não concluiu o fundamental vai acompanhar a turma no ensino médio? Já que você pode matricular. Gente, olha só. Para isso, nós temos que orar. Como assim orar? Tirar toda essa carga negativa que está em cima de você, que impede que você entenda uma coisa, chamada educação inclusiva. Meus amigos, a vibe hoje é educação inclusiva. A educação, por muitos anos, ela foi vista como um bonde, literalmente um bonde. Imagina aquele bonde de Santa Teresa, em que o cara tinha que correr para pegar o bonde. E quem não pegava o bonde, meu amigo, ficava no meio do caminho. Quer dizer, era uma educação automaticamente excludente. Não é verdade? Hoje, a vibe que nós temos na educação é a relação de inclusão. E inclusão significa o quê? Os sistemas de ensino se adaptarem para fazer com que todos os alunos estejam inseridos de forma participativa e atuante na relação da aprendizagem. Ok? Então, quando você matricula o cara no ensino médio sem ele ter o ensino fundamental, obviamente vai ter que ser criado o quê? Um trabalho paralelo a ele, vai ter que ser criado um apoio a ele, perfeito? Não é mais você imaginar a educação como um bonde que você tem que correr atrás do bonde, subir no bonde de qualquer maneira, e uns vão conseguir subir e quem não conseguir vai ficar no meio do caminho. Beleza? Então, outro assunto que sempre cai em prova, uma questão: inclusão. Mas Anderson, a aula de hoje é de LDB. Não estamos falando sobre a lei de inclusão. Meus amigos, a questão que cai de inclusão na prova, você não precisa nem ler a lei. É só você ter a sensibilidade do entendimento do que é inclusão. Como assim, professor Anderson, ter a sensibilidade do entendimento do que é inclusão? Tatiana levantou a mão. Fala, Tati, pode falar comigo. Fala que eu te escuto. Dúvidas, perguntas, colocações? Pode não. Desculpa, interromper, só para dizer que o áudio está muito baixo. O áudio está baixo? Ih, é porque esse cabo aqui eu... Esse cabo aqui eu comprei ele hoje, fazendo um teste aqui. Melhorou? Melhorou. Ah, show. Tá, peraí, deixa eu botar aqui mais próximo, aí fica melhor. Bom, Obrigada. Eliane tá falando que o áudio dela tá ótimo, pro Evolução Ilha também tá normal, beleza? Mas tudo bem, vamos nos adequar, até porque esse cabo aqui é novo, eu tô usando ele hoje. O meu outro cabo eu deixei isso em casa e acabei tendo que comprar esse aí hoje. Bom, mas já que melhorou, ótimo, então vamos lá. Meus amigos, inclusão. O que é inclusão? Incluir é você inserir todos na educação de forma participativa, ativa, tá? Existe uma diferença muito grande entre inclusão e inserção. Só inserir o indivíduo não é uma forma de inclusão. Por quê? Porque se você insere o indivíduo, consequentemente, muitas vezes o cara está em uma situação passiva.
E quem é que tem que ser incluído? Quem é que está nessa política de inclusão? Atenção, meus amigos. Todos aqueles que foram excluídos ao longo da história da educação. Todos. Tá? É motivo... Boa tarde, queria a mudança... Não apareceu aqui para mim. Você pode reenviar a mensagem depois? Ficou muito clarinha. Sula, pergunta, fala comigo. Qual pergunta? Levantou a mão, Sula? Não? Tá. Qualquer coisa, abre o áudio e faz a sua pergunta. Vamos lá. Pois não. Sobre a mudança da lei, qual foi a mudança que houve? Oi? Qual foi a mudança que houve no LDB? Sim, vamos falar sobre tudo isso, né? Sobre as mudanças, né? Também da LDB, os principais assuntos que estão para cair em prova, né? No caso, a LDB, ela partiu por várias pequenas mudanças, né? Uma mudança, por exemplo, que houve agora de muita importância para cair em prova é a questão também de ser inserido no calendário escolar a semana de combate à violência contra a mulher, né? Que obviamente foi inserido junto, né, com a questão que já havia, não é tão antiga assim, do ensino dos direitos da criança e do adolescente, né? Enfim, então são características que a gente observa, né? Entre outras mudanças, né? Essa é uma mudança de grande importância aí para cair em prova, beleza? Bom, mas voltando ao nosso assunto, inclusão é você permitir, né, a participação, o acesso, etc., de todos aqueles que ao longo da história da educação foram excluídos. Você vê que a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, ela é uma cópia praticamente da Declaração de Salamanca. E assim, uma coisa que, né, até me enche de orgulho, né, e a gente agora, depois do carnaval, vai voltar com nossa editora e gráfica, né, produzindo materiais impressos para serem comercializados. E um dos materiais que foram escritos por mim foi basicamente isso, né? A apostila de educação inclusiva, que praticamente remete, né, um diálogo sobre a Lei Brasileira de Inclusão e a Declaração de Salamanca. Enfim, que converge para isso. Então, claro, quando a gente fala pessoa de necessidade especial, sim, pessoa de necessidade especial, PNE, tem que ser incluída, tá? Agora, só eles que são dentro da questão da inclusão? Claro que não. Pobres, negros, homossexuais, mulher. Então, por exemplo, fazendo um intercâmbio com o que minha colega perguntou da mudança atual com essa questão da inclusão. Obviamente, né, o viés que foi colocado nessa mudança é um viés inclusivo. Até porque, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que falar de quem? De minorias. Minorias não são minorias numéricas. Nós sabemos que a maior parte da população brasileira é formada por mulheres. Minoria, quando a gente atribui essa questão, nós estamos falando sobre minoria representativa. Tá? E você há de concordar comigo que negros, mulheres, né, entre outros, apresentam uma minoria representativa na sociedade. Então, são situações que nós temos aqui que entender sobre essa questão
que está na LDB, tem a sua lei de inclusão e também, obviamente, sempre cai em prova e cai exatamente frisando esse ponto que eu acabei de falar, beleza? Eu vou marcar mais uma aula, que aos poucos está evoluindo educação especial, professor, muito... Cara, você botou um texto muito grande, eu não consegui ele ler todo, ele saiu. Se você puder abrir o áudio para mim e falar comigo a pergunta, eu te respondo com o maior carinho e atenção. Passou muito rápido aqui na minha tela do computador, não consegui ler a sua pergunta, tá? Pode ficar à vontade aí em abrir o áudio e perguntar, ok? Bom, visto tudo isso, meus amigos, temos que falar sobre um assunto também da LDB muito importante, que é o assunto, né, da questão da avaliação. A avaliação da educação, ela segue critérios preferencialmente qualitativos, né? Então, prevalece critérios qualitativos sobre os quantitativos. Isso gera algumas situações polêmicas, né? Primeiro, as pessoas normalmente sempre concordam com isso, claro. Entre a qualidade e a quantidade tem que prevalecer a qualidade. Beleza. Agora, olha que situação que a gente se coloca. Você pode reprovar um aluno que alcançou a quantidade de pontos para passar? Por exemplo, nós que somos professores, quem não for, vai ser agora, se Deus quiser, amém? Amém. Concursados, professores da rede pública, nós sabemos que não é tão difícil o aluno alcançar a média de aprovação, porque a média normalmente é 5 na maior parte das escolas. Então, se um aluno tira 6, 7, 7, ele alcança o quantitativo de pontos no terceiro bimestre. Correto? E ele vira para você e fala, com certeza muitos aqui já passaram por isso: professor, eu já passei. Professor, eu posso fazer a prova e tirar qualquer nota? Professor, é só eu frequentar, não preciso nem fazer a prova? Qual seria a tua resposta? Certa? Não, você não passou, meu amigo. Sim, você pode reprovar um aluno que alcançou o quantitativo de pontos. Claro, afinal de contas, prevalece o quê? O critério quantitativo ou qualitativo? O qualitativo. Então, olha, meu amigo, você alcançou o critério quantitativo. De fato, você alcançou os 20 pontos. No entanto, o critério que prevalece é o qualitativo. Da mesma forma que você pode aprovar um aluno que não alcança a quantidade de pontos, se baseando nessa relação da avaliação, e você faz isso normalmente, né, nos conselhos de classe, em tudo isso que você tem aí na educação, você também pode sim reprovar um aluno que alcançou a quantidade de pontos. Por quê? Porque o critério que prevalece é o critério qualitativo. Então, para aquele cara chato, para aquele ser humaninho chato que vira para você no terceiro bimestre e fala: professor, eu já passei. Opa, não, você não passou. E obviamente, tá? Você vai ter que estudar aí no quarto bimestre, beleza? Maneiro? Show de bola, né, gente? Bacana. Situação que nós observamos. Mas, Anderson, eu não vejo isso acontecer em escola. Ah, porra. Aí eu vou cair numa vibe que eu vou falar com você aqui qual é. O Brasil é um país campeão de fazer lei e não cumprir. Cara, se a gente estivesse estudando Lei de Diretrizes e Bases
da educação do Canadá, lei, diretriz e bases da educação da Finlândia, da Noruega, meu amigo, tudo que eu tô te falando aqui que é lei, de fato, você ia ver na prática. Aqui no Brasil não. O Brasil é um país campeão, não é só para educação não, para tudo que é lei. É um país campeão de fazer lei e não cumprir. Aqui a gente tem uma vibe tão negativa que é lei que pega e lei que não pega. No outro dia eu estava vendo pessoal no trem, né, reclamando, né, as meninas reclamando, né, porque tem lá o vagão exclusivo para as mulheres, né? E obviamente não é respeitado o vagão exclusivo para as mulheres, entra todo mundo, é uma zona completa. Aí o pessoal tava falando, pô, essa lei não pegou. Essa lei aqui não pegou. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Enfim. Então, são situações como essa que a gente observa, mas está na lei, meu amigo. Essa é a lei. Tá? Então, é importantíssimo que você saiba. Tá? Outra situação de grande importância que devemos aqui pontuar nessa aula aqui que iremos falar, tá? Relacionado à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Questão de faltas. A frequência, ela é frequência mínima, 75% para o ensino fundamental e médio, 60% para a educação infantil. Ok? E obviamente é de incumbência do estabelecimento de ensino notificar pais e responsáveis sobre o rendimento do aluno e sobre a frequência. Então, obviamente, quem tem que notificar os pais, notificar os responsáveis, é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Cuidado para não confundir. Por quê? Porque questões clássicas, aqueles que já vêm fazendo concursos públicos, né, sabem que ele gosta muito de botar na prova para confundir incumbência docente, ou seja, incumbência, o que é de responsabilidade do professor, com o que é de responsabilidade do estabelecimento de ensino. Então, é uma coisa de grande importância. Então, se existe aquele pai, aquele responsável, que é o responsável que eu costumo chamar responsável cometa Halley. O que é o responsável cometa Halley? Cometa Halley é um cometa que passa de, sei lá, 100 anos aqui no Brasil, no mundo, né? Que a gente consegue ver. Passou em 86, todo mundo comprou binóculo, luneta, várias coisas, mas aqui no Rio de Janeiro estava nublado e ninguém viu o cometa. Foi a maior decepção. Então tem pai de aluno que é assim, exatamente igual o cometa Halley. Vai só no final do ano, aí vem falar contigo, pô, você reprovou meu filho? Sim, tá reprovado. Ah, mas eu não estava sabendo sobre o rendimento dele. Olha, isso é incumbência do estabelecimento de ensino e não do docente. Então, o senhor, por favor, se encaminhe à sala da direção, que na maior parte dos colégios públicos é muito fácil de achar. É a única que tem ar-condicionado, tá? Procura aí, que tu vai ver um ar-condicionado é ali. Beleza? Tranquilo? Principalmente para quem faz concurso para a região aí praiana, né? Nossa, como eu já fui servidor público nessas regiões, como eu morria de calor, né? Lá em Cabo Frio, Saquarema, enfim, entre outros colégios aí que, né, tem lá um ventiladorzinho para a sala toda. Pelo menos na época que eu trabalhei nessa região, era assim. Bom, meus amigos, visto isso, tá? Também é de responsabilidade
e essa é uma mudança da LDB, tá? Do estabelecimento de ensino, notificar o conselho tutelar caso o aluno alcance um percentual de 30% das faltas permitidas em lei. Ok? Como era anteriormente? Anteriormente era 50% e anteriormente você notificava o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Juiz da Infância e da Juventude. Né? E nós tivemos essa alteração da lei, essa mudança da lei para os 30%, notificando o Conselho Tutelar. Fernanda, quer falar comigo? Fala comigo. Essa notificação do Conselho Tutelar de 30% é no caso da educação infantil e do ensino fundamental também? Exatamente. Exatamente. Tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. O que vai variar, né? O que vai variar é a porcentagem de mínima de frequência, né? Por quê? Porque a gente sabe que no ensino infantil a frequência mínima é 60%. Então o cara pode faltar 40%, não é? E no ensino fundamental a frequência é 75%. Então o cara só pode faltar 25%. Então quando alcança esses 30%, aí você notifica o Conselho Tutelar. Anderson, sou péssimo em matemática, sou péssimo em número. Calma, respira. Quando o ser humaninho alcança 7,5% no ensino fundamental e ensino médio, Conselho Tutelar notificado. Quando o ser humaninho alcança 12% da educação infantil, aí o Conselho Tutelar é notificado. Pronto, beleza? Tá? Salvando aí o pessoal aí que não gosta muito, não se liga muito em números. Números. Bacana, né, gente? Legal, né? Muita coisa bacana que a gente está falando. Essa live, né? Uma live bacana de LDB, assuntos que vão estar na sua prova, aqueles que já estão fazendo provas anteriores. Cara, é realmente um instrumento, uma ferramenta para você fazer, beleza? E aqueles que não estão, comecem a fazer, porque a aprovação em concurso depende diretamente de resolução de provas anteriores. O nosso curso, toda a aula nossa, nós fazemos teoria e exercício. Temos a teoria e, obviamente, fazemos aí sempre no final da aula provas anteriores para ver exatamente como cai, ok? Beleza? Meus amigos, outra coisa, vamos lá. O assunto que eu vou te falar agora é o famoso assunto derruba quarteirão. Como assim arrasa quarteirão? Isso mesmo que você está sabendo, né? É aquele assunto que quando cai em prova, a galera erra, se confunde e a parte que o pessoal menos gosta da LDB, né? A LDB, a parte final da LDB, né? Que fala sobre gastos, realmente a parte assim que ela vai discriminar um por um o que é considerado gasto com educação, com o que não é considerado gasto com educação. Aí pergunta, merenda é gasto com educação ou não é gasto com educação? Não sei o que, é gasto com educação ou não é gasto com educação? Enfim, existe toda essa diferença. E nesses momentos finais da nossa aula, passa rapidinho, viu? Show de bola. Eu vou te falar exatamente sobre isso, beleza? O que é gasto com o que não é gasto com educação. Galera, atenção, macete, dica. Gente, gasto com educação é tudo aquilo que é gasto
com a aprendizagem do aluno. Então, se o aluno aprende com aquilo, é gasto com educação. O que não é gasto com educação, não é tudo aquilo que o aluno não aprende. Se ele não aprende com aquilo, não é gasto com educação. Pegou o macete? Então vamos lá. Merenda. Merenda é gasto com educação? Deus mandou eu vir aqui para falar para você que não. Merenda não é gasto com educação. Mas Anderson, se o cara tá com fome, o cara não aprende. Gente, se o cara tá com fome, o cara não aprende. Se o cara tá com dente podre, o cara não aprende. Se o cara tá doente, o cara não aprende. Não vão misturar as estações, pô. Preste atenção. O ato do indivíduo comer, o ato dele estar comendo, ele está aprendendo? Claro que não. Até porque se fosse assim, gente, as salas de aula teriam formato de restaurante, né? Agora tá vindo o Big Mac da LDB. Agora tá vindo a batata frita do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha a Coca-Cola da BNCC aí. Quer dizer, você comeria e aprenderia. Não é o caso, né? Se a gente é obrigado a fazer todo esse esforço para aprender, assistir essa aula chata do professor Anderson, fazer os cursos, né? As oficinas, obviamente porque o ato de você merendar, comer, você não aprende. Então, não é gasto com educação. Uniforme é gasto com educação? Não, não é. Uniforme não é gasto com educação. Imagina você, né? Eu tô com a blusa aqui do Capitão América, né? A boa parte dos super-heróis, né? Quando eles colocam o uniforme, eles viram super-herói, né? Isso é na ficção, meu amigo. Na educação não é assim que funciona. O ato de você colocar um uniforme, você não aprende com ele. Então, se você não aprende com ele, não é gasto com educação. Então, não adianta nada você botar a tua roupa especial e lá no dia da prova em São João de Meriti fazer a sua prova se você não tiver estudado antes, tá? Porque se você não estudou antes, meu amigo, vai se lascar. Legal? Tranquilo? Maneiro, né, gente? Pô, então não é gasto com educação. Vamos lá. Então, Anderson, afinal de contas, o que é gasto com educação? Vamos lá. Material didático. Material didático, seja ele qual for, é gasto com educação. Então, se a gente falar bola, rede, isso aí é para educação física, material didático. É gasto com educação. Instrumentos de uma banda, sim. Lápis, caneta, livro, apostila. Tudo isso aí é o quê? Gasto com educação. O aluno aprende com isso, não aprende? Um laboratório de informática para o aluno é gasto com educação. Porque o Estado está botando agora, né? Essas salas aí, multimídias, essas salas aí, né? Para o pessoal mexer com essa parte aí de internet, essas modernidades aí, beleza? É gasto com educação, o aluno está aprendendo com aquilo. Curso de capacitação de professores ou profissionais de educação também é gasto com educação. Claro, gente. Você há de concordar comigo que um professor mais capacitado, um professor mais habilitado, o aluno aprenderia melhor, não é? De fato. Então, se o aluno aprende mais, como eu falei no macete, entra como gasto com educação. Então, são situações, né, gente, que, assim, nós temos que ter essa sensibilidade para entender e matar
essas charadas que caem em prova e vão cair, obviamente, nas provas que acontecerão esse ano. Ó, gente, ó, sem exagero, sem propaganda, sem fake news. Esse ano é o ano do concurso público para magistério, tá? Esse ano é o ano que vai vir uma porção de concurso público para magistério. Então, se você não tem uma matrícula, pô, é para você fazer teu investimento pessoal e ter sua matrícula esse ano. Se tu só tem uma, meu irmão, é para você fazer seu investimento pessoal e terminar o ano com 2 matrículas, beleza? Ou até mesmo se você não tem nenhuma, terminar com 2, porque temos vários concursos que estão sendo já autorizados e anunciados. Então, não é... Aí nesse caso é o bonde, beleza? Não é a hora para você perder o bonde. Se tu perder o bonde, meu amigo, é aquilo que eu te falo. Você há de concordar comigo. Tivemos uma pandemia aí. Nossa, cara, tudo parado. Tá? O cara que não tinha uma matrícula, o cara sofreu, hein? Sofreu. Essas oscilações aí de governos, essas oscilações aí de prefeitura, essas oscilações aí de governo federal. A gente também teve experiências aí, não só agora, o penúltimo, né? Mas anterior, de políticas de governo que praticamente suspenderam concurso público, tá? Ano de 2017, por exemplo, não teve concurso, o ano todo praticamente, né? E não teve nem pandemia. Então, cara, é realmente para você aproveitar, tá? Essa oportunidade. Então, vai lá no PCI Concurso, é de graça, provas anteriores, resolve. Quem puder estudar conosco, nosso curso é baratíssimo, custa R$120 para séries finais, R$150 séries iniciais, taxa única, não é mensalidade, tá? Curso completo com toda a teoria, todas as matérias, exercício, enfim, apostila, entendeu? Em PDF, inclusa. Então, vale super, hiper, mega, ultra a pena. E nós também faremos lives grátis, outras lives, né? Eu vou marcar com vocês uma outra live, e essa live que eu vou marcar depois do carnaval, né, gente? Tá? Vou marcar com vocês de resolução de provas anteriores da IAN. Então você vai ver que não é bicho de 7 cabeças. Se você estudar bem, estude com alguém de sua confiança, né? Tem várias opções de curso aí, mas tem uma porrada de curso também aí, fantasma. Enfim, então estude certo, tá? Separe o seu tempo para estudar em casa. Deus vai permitir que você passe nessa prova, nessas provas desse ano. Nova Iguaçu também vai abrir concurso, tá? Teve contrato agora, mas uma coisa não impede a outra. O último concurso de Nova Iguaçu foi em 2012, 11 anos atrás. Então, porra, ó, São João, Nova Iguaçu, quem é da Baixada Fluminense aí, beleza? Então, Prefeitura do Rio, Prefeitura do Rio vai sair, tanto PEI quanto PEF. Então, mantenha o foco, mantenha o objetivo, e foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo encontro. Qualquer dúvida em relação ao nosso curso, pode falar comigo lá nos nossos grupos, que são os grupos oficiais do Projeto 100, que é o grupo que você apertou para entrar nessa aula, beleza? O link, que eu vou tirar todas as suas dúvidas com todo amor, carinho e atenção que vocês tanto merecem, tá bom? Beijão para todos e boa noite. Tchau, tchau, gente. E bom carnaval, e brinque com responsabilidade.